Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o governo, o reino do Senhor, nesse nosso dia, na nossa jornada de hoje. E em nome de Jesus, abraça os meus irmãos neste momento, Espírito Santo, para que eles recebam das tuas mãos a porção desse dia. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, complete, Espírito Santo, no coração deles o que eles precisam para esse dia. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Quando eu recebi as tuas palavras, eu as comi. E elas se tornaram a alegria e o prazer do meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente vive falando que a vida tá corrida, né? Hoje já é 16 de agosto. Já estamos para lá do meio do ano, não é? E passou bem rápido. E tá corrida mesmo a vida, tá passando todo mundo depressa. Ontem eu era apenas uma criança de 6 anos, agora já passei dos 50. E parece que foi tudo tão rápido, tão difícil, parece que tá tudo tão corrido. E com a evolução da internet, parece que acelerou ainda mais os nossos passos. Acelerou ainda mais o nosso dia. Tá uma correria danada. E nessa correria, muitas vezes nós não estamos nos alimentando adequadamente a nossa alma. E nem fisicamente, às vezes por causa da correria, o nosso físico, o nosso corpo, a gente tem se alimentado de uma forma errada. E por isso vem as comorbidades, as doenças na nossa vida, porque não estamos nos alimentando corretamente. E se falar da alma, então, a gente fala, Fernanda, que eu não tenho tempo para orar tanto, para ler tanto a Bíblia. Quem precisa do tempo é você, tá? Eu e você, nós precisamos de tempo. Mas Deus não precisa de tempo. Ele não é regido pelo tempo. Então, às vezes você pensa assim, é que eu não consigo parar porque assim, quando chegar a noite eu já tô cansada. Às vezes Deus nos para que a gente tenha tempo. Mas às vezes você despreza o tempo que você tem para comer da palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus, para orar, para ler a Bíblia. Fernanda, que tá muito corrido. Quando chegar a noite, estou muito cansada e não consigo ter um tempo. Deus não é regido pelo tempo. Deus pode fazer algo extraordinário numa leitura de 1 hora de Bíblia e numa leitura de 2 minutos. Ele não precisa de tempo para alimentar você. Se você der o primeiro tempo do seu dia, por mais que às vezes seja pouco, para você é pouco, mas para Deus é suficiente. Com o tempo você vai entendendo que quanto mais você investe tempo na palavra de Deus e na oração e na adoração, e quando isso se torna algo orgânico, esse texto fala, tem uma versão que fala que Jeremias, achando as palavras, devorei-as. Eu comi. Ele não só achou as palavras, ele comeu. Ele colocou para dentro da alma dele as palavras. Muitas vezes a nossa vida tem feito muito barulho, a nossa angústia tem feito muito barulho. Todo mundo olha pra gente e sabe que a gente está angustiado. A nossa ansiedade está fazendo muito barulho, porque carroça vazia faz barulho. Esse é um ditado lá de Goiás, né? Eu falo que todo ditado é de Goiás, né, gente? Mas muito se fala sobre isso, de que a carroça vazia faz barulho. E a palavra de Deus, ela vem trazer profundidade para sua alma. Ela vem trazer profundidade de alimento para mim e para você. Um atleta, ele jamais pode ir para uma maratona sem se alimentar.
com o estômago vazio. Porque se ele fizer isso, ele vai perder a resistência. E pode até morrer numa dessas. E nós estamos morrendo e desmaiando nas nossas angústias e sofrimentos porque não temos alimentado a nossa alma. Lá em Mateus 4:4, a resposta que Deus dá para Satanás, as tentações, né? Ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quando Satanás foi jogar as tentações para cima de Jesus, até fazem piadas, né, sobre isso. Como que vai falar que vai transformar a pedra em pão para aquele que tem o poder de multiplicar pães e peixes, né? Mas muitas vezes nós somos enganados. Você tem potencial para realizar as coisas, para fazer as coisas, só que o inimigo das nossas almas, Satanás, está sempre atento às nossas fragilidades e joga para você que ele pode fazer algo para você que você tem potencial para fazer, que você tem condições de fazer. Quando ele fala para Jesus, eu posso transformar essas pedras em pães, é ridículo. Porque ele está falando para alguém que participou da criação do universo, para alguém que tem o poder de transformar pedras em pães. Só que Jesus conhecia o potencial que ele tinha. Ele conhecia o Pai que ele tinha. E ele responde, realmente eu estou com fome. Mas não é só de pão que eu me alimento. Eu me alimento das palavras que vêm da boca de meu Pai. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós estamos alimentados da palavra de Deus, quando nós comemos a palavra de Deus, ela atinge a nossa alma, a nossa medula, divide corpo e espírito, e nós sabemos quem somos. Nós não somos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer comentário. A nossa identidade não é atingida. Eu vou transformar pedras em pães para você, se você fizer o que eu estou pedindo. O que você fizer, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus, toda a tentação, tudo aquilo que o diabo jogou para ele ali, quando ele estava debilitado em seu corpo, Jesus devolve com a palavra de Deus que estava dentro dele. Ele estava vazio de alimento humano, mas a alma dele estava plena da palavra do Pai. Então, muitas vezes, a nossa carroça tem feito barulho. Ao invés da luz de Jesus brilhar sobre nós e iluminar tanto o nosso caminho quanto o caminho das outras pessoas, nós temos feito muito barulho das nossas angústias, do nosso desespero, porque a gente não investe tempo em comer a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus. Nós precisamos ajustar as nossas prioridades. Jeremias, quando ele diz assim, olha, quando eu recebi, quando eu achei, quando eu encontrei as tuas palavras, eu as comi. E elas se tornaram a alegria e o prazer do meu coração, porque eu pertenço ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Ali Jeremias estava num contexto, numa realidade de perseguição, de oposição. E essa oração que ele está fazendo aqui faz parte de uma oração angustiada que ele está fazendo. Um versículo anterior, ele fala assim, tu, ó Senhor, o Senhor sabe tudo que eu estou enfrentando, o Senhor sabe tudo que eu estou passando, Jeremias 15:15. O Senhor me conhece, lembra de mim, o Senhor sabe que por amor do Senhor eu tenho sofrido oposição, eu tenho sofrido insultos. E nessa oração ele fala, olha Senhor, olha para mim, veja a minha dor, não me abandone e me faça justiça. Aí ele fala, eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor é o meu Deus Todo-Poderoso e eu pertenço ao Senhor. Porque quando eu vi as tuas palavras, eu comi. Eu devorei as tuas palavras e elas foram suficientes para saciar a fome da minha alma. E nessa oração angustiada, ele fala, olha para mim, e nas tuas mãos estão a minha justiça e a minha proteção, a minha defesa.
Jeremias responde a todo aquele momento de perseguição e oposição com um coração cheio de segurança no Deus que ele servia, no Deus que ele amava. E na correria dos dias nós temos corrido maratonas no trabalho, na faculdade. É uma correria, quando você percebeu, já estamos em agosto, no meio de agosto. Tudo tão corrido. E muitas vezes estamos tão carentes, tão deprimidos, tão dependentes às vezes de pessoas, dependente emocionalmente de situações, de pessoas. Estamos dormindo mal. Estamos respondendo às oposições, às dificuldades da nossa vida com falta de sono, com falta de paz, com falta de prazer, com falta de alegria. Você olha para a vida de Jeremias aqui, você vê que ele está passando por algo muito difícil e ele fala: nas tuas palavras eu encontrei o prazer e a alegria do meu coração. Tudo pode estar te pressionando. Está muito difícil para você, mas na palavra do Senhor, nas palavras do Senhor, na conexão com Deus, você vai encontrar prazer para o seu coração, alegria, mesmo em momentos muito difíceis, em momentos muito complicados. Ontem eu estava assim, muito cansada, meio desanimada. Deu um problema no carro e eu fui arrumar o carro, me deu assim um cansaço. Porque eu não mexia com essas coisas, de repente eu comecei a mexer com essas coisas, de repente bateu um cansaço, uma canseira. E eu fui lá no Jubilino, né, gente? Eu já falei pra vocês, quem mora em Brasília, vai lá no irmão Jubilino, chama Jubilinos Car, na Asa Norte. Vai lá que ele é um mecânico honesto e resolve rapidinho seu problema, sua questão com o carro. Então ele me abençoou mais uma vez. Corre lá, Jubilino, eu chamo ele de doutor dos carros. E ontem eu tava assim, bem desanimada. Ele falou: minha irmã, você tá cansada? Falei: tem hora que dá uma vontade de parar, irmão. Falei pra ele. Ele falou: não para não, continua. Falei: se parar o trem passa por cima. Mas ontem eu tava assim, bem exausta. Mas eu não terminei o meu dia com a alma exausta. Porque eu tenho um Deus todo-poderoso que me vê, que não me abandona. E que me acolhe nos momentos de exaustão de alma, exaustão do corpo, e age em meu favor. Então, não se preocupe que às vezes você fica comparando o seu momento de oração, o seu momento devocional com o que as outras pessoas dizem que fazem. Tem gente que fala: passei 1 hora na presença de Deus. Você tem que passar o dia inteiro na presença de Deus, orando sem cessar, conversando com Ele o tempo todo. Como Paulo disse, orai sem cessar. Eu não sou contra quem ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas. Gente, não é isso. Mas precisa ser algo orgânico. E a gente começa priorizando o nosso dia com a palavra de Deus. Não vá para a correria do seu dia sem ler a Bíblia. Não faça isso. Você precisa alimentar a sua alma, porque a vida está uma correria. Ninguém gosta de ser chamado de vazio, né? Ninguém gosta de ser chamado de superficial. Mas nós estamos tão envolvidos com a correria do dia, porque muitas vezes nós temos ficado só na superfície com Deus. A gente tem ficado satisfeito com migalhas. E Deus tem mais. Porque quando vem o dia mau, o mal vem todos os dias. A Bíblia fala assim: este é o dia que nos fez o Senhor, nos alegremos nele. Porque nós precisamos ter a nossa ansiedade saciada em Deus, aquietada em Deus, que aquiete nas mãos de Deus. Porque basta cada dia ser o mal. O mal vem todos os dias. E se nós não tivermos a palavra de Deus na nossa alma para responder o barulho da ansiedade, do medo, da angústia, como Jesus fez com Satanás, respondeu a todas aquelas ofertas com a palavra de Deus. Porque Jesus tinha a palavra de Deus dentro dele. Então, assim como Jeremias, não saia para a correria do seu dia
sem se alimentar da palavra, sem comer a palavra. Quando ele fala comi as palavras, quando eu recebi as palavras do teu livro, eu comi. Tem versões que falam, eu devorei as tuas palavras. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais fome a gente tem, mais vontade de ler a gente tem e mais a gente acha tempo. Você pode falar, Fernanda, eu tenho pouco tempo e eu não consigo levantar mais cedo para fazer isso. Eu só desafio você a começar a fazer isso todas as manhãs. A primeira coisa para fazer é buscar a presença de Deus. Com o tempo você vai ver que a sua agenda começa a ser organizada. O seu dia começa a ser organizado. E quando o barulho de uma carroça vazia, de uma vida vazia vem, nós estamos cheios da presença de Deus. Nós estamos cheios da palavra de Deus para responder a todo ataque, para responder a todo desafio que a nossa alma, que vem para sufocar a nossa alma e para diminuir quem nós somos. Porque a palavra de Deus, as palavras que vêm da boca de Deus, é o alimento que nós precisamos para enfrentar os desafios do nosso dia. Não entre na pilha da correria. Ah, tá uma correria. Não tá. Não tá. Abrir os olhos. Leia a palavra de Deus. Fale com seu pai. Você vai encontrar prazer, alegria e felicidade nas palavras de Deus. Por isso que Jesus fala que a paz que ele dá ultrapassa o entendimento. Não tem como entender. Porque ela não depende de tempo. Tem gente que fala assim, eu precisava pelo menos ler a Bíblia uma meia hora, orar. O mesmo Deus que fala com você em meia hora, que fala com você em 2 horas de oração, ele fala em 1 minuto. Ele fala em 30 segundos. Não subestime o poder do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Comece a dar. Você só tem 1 segundo, dê 1 segundo, 2 minutos, 3 minutos. Com o tempo você vai ver que se você der o máximo de tempo na presença de Deus, conversando com Ele, lendo a palavra sempre ali, por isso que Paulo fala assim, orai sem cessar. De repente Paulo chegou num nível, ele aprendeu tanto a lidar com as situações envolvendo a presença de Deus que ele carregava, que ele falou, gente, eu aprendi eu até descobri um segredo. A gente pode até orar sem cessar. A gente pode falar com Deus o tempo inteiro. Por causa do Cristo de Nazaré. O poder foi tão extraordinário daquele sangue derramado na cruz, que nós temos acesso à presença de Deus todos os dias, porque Ele fez de nós a casa dele. Então talvez você se sinta menor, porque você nunca... Teve gente que vai dar testemunho e falar que ficou 1 hora orando, 2 horas, e você nunca conseguiu. Não fique nesse lugar. Dê a Deus todo o seu dia. Mas comece dando a primícia, o primeiro. Jesus fala, olha, se você amar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, acima de você, acima do seu irmão. Tem gente que fala assim, qual foi o mandamento qual é o primeiro mandamento? Amar o próximo. Não é. Eu falo assim, gente, você tem que amar a si mesmo para você poder amar o outro. Se você não ama você, como é que você vai amar o outro? Também não é por aí. Jesus fala, ame a Deus. Se você amar a Deus com toda a sua força, entendimento, amar você é orgânico. Amar o outro é orgânico. Se você amar a Deus, você vai cumprir os 10 mandamentos tudinho. É isso que Jesus estava ensinando. Mas nós não temos comido da palavra dele. E nós não temos desculpa. Se você não tem tempo para ler a Bíblia inteira, fala, eu fico tão achando ruim. Tem tanta gente que lê a Bíblia 5 vezes no ano, a Bíblia inteira. Eu nunca consegui ler a Bíblia inteira. Você fica parado nesse lugar e fala, já que eu não dou conta, então não vou nem me arriscar a tentar ler. Leia. Leia todos os dias, não fique aí competindo quem lê mais, quem lê menos. Leia a palavra de Deus, a sua história é outra, a sua vivência é outra, a sua jornada é outra.
Se algum dia você ler a Bíblia inteira, amém, de Gênesis a Apocalipse, isso aí é algo que ninguém vai precisar impor para você, é algo que é orgânico. Você faz porque, sabe, o amor que Deus quer que nós tenhamos por Ele não é algo forçado, não é algo obrigatório, é algo natural. E isso só passa a ser natural se a gente fizer todos os dias. Ler a Bíblia não é um checklist. Ai, já li meu texto hoje, pá. Fiz minha oração hoje, pá. Deus não quer fazer parte do seu checklist. Agora posso fazer todas as coisas agora porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. A Fernanda falou que tinha que ler a Bíblia um versículo todo dia, não precisava ser a Bíblia inteira. Jeremias fala, eu comi as tuas palavras. Elas me dão prazer, elas me dão alegria, porque Jeremias entendeu que naquele sofrimento, em toda aquela jornada que ele estava tendo, aquela opressão, sendo escravo, sendo humilhado por conhecer a Deus, por adorar a Deus, ele entendeu que mesmo ali naquela situação, o coração dele podia alcançar um nível de plenitude que só na presença de Deus ele poderia estar. E Jeremias não tinha o privilégio que eu e você temos de ser casa de Deus, de ser morada dele. Então, em nome de Jesus, ajuste suas prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão se encaixar. Você vai amar você adequadamente. Você vai amar seu irmão adequadamente. Você vai cumprir aqueles mandamentos. Porque Jesus fala assim, gente, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E Jesus demonstra que o amor que ele tinha ao Pai, só isso era suficiente para que ele cumprisse a lei. E ele cumpria a lei, mas não como obrigação, porque ele estava cumprindo a lei não para agradar pessoas, não para mostrar na aparência que ele era santo. Ele cumpria a lei porque ele amava a Deus. Ele amava a si mesmo porque ele amava a Deus. Ele amava o irmão porque ele amava a Deus. Eu já falei isso aqui para vocês uma vez. Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim, Fernanda, eu tenho essa história. Essa aqui é a minha história. São muitos anos neste lugar. E eu não tenho forças para sair deste lugar. E eu sei que eu estou em pecado. O que eu faço para sair dessa história? Eu falei para a pessoa assim, a única forma que tem de você sair desse lugar, porque eu nunca estive no seu lugar, falei para a pessoa, eu nunca estive nesse lugar que você está aí. Mas eu sei que a única forma que tem de você sair daí, porque eu também já estive em lugares que me aprisionaram e foram anos, é amando a Deus. Quando a gente ama a Deus, exatamente como Jesus nos ensina, com toda a nossa força, com tudo que a gente conhece, o nosso amor por Ele organiza a nossa vida. Porque a gente ama Ele, a gente não vai permanecer nos lugares que Ele não quer que permaneçamos. Quando a gente ama a Deus, nós não vamos continuar fazendo o que desagrada a Ele. E o nosso amor por Ele se torna tão grande, e não é porque nós temos um amor poderoso. É porque Ele escolheu nos amar primeiro, e o amor que Ele derrama sobre nós nos dá poder para amá-lo de volta e entregar a Ele os nossos desejos mais íntimos, mais ocultos, e transferir todo esse amor, toda essa entrega para Ele. E aí tudo o resto perde a força. Paulo chega um momento da vida dele que ele fala assim, olha, eu tô tão pleno em Deus que se eu morrer, vai ser lucro. E se eu viver, vai ser Cristo.
Uma pessoa que chega nesse nível, nada derruba, nada para. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. E fortaleça seu coração. Ajuste suas prioridades. Para de correr a maratona da sua vida vazio. Dê o tempo que você tem. Deus não precisa de tempo para fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada, Kátia. Amo você. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigada. Porque por causa do teu amor, nós conseguimos amar o Senhor de volta. Porque o Senhor derrama amor no nosso coração. Esse amor é tão poderoso que nos ajuda a te amar adequadamente. E quando nós te amamos adequadamente, todo o resto se ajusta. Perdoa, Senhor, porque na correria da nossa vida, na internet, tantas distrações, nós temos corrido, e nossa vida tem feito tanto barulho e angústias e desespero e ansiedade e medo, porque temos estado vazios. Nos ajude a te buscar em primeiro lugar, a te amar mais do que qualquer outra coisa. Porque o Senhor é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos confronta, é a verdade que nos acolhe, que nos cura, que nos levanta, que nos reconstrói. Aqui estão a vida dos meus irmãos na tua presença, que eu intercedo por eles agora. Ajuste, Senhor, dê a eles o poder de ajustar as prioridades e colocar o Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda a doença do seu corpo e de toda a enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Cheiro, meus tiktokers.